Olá, terceiro ano. A atividade de hoje, da disciplina Língua Portuguesa, é no livro Apes, páginas 68 a 73. Começaremos falando sobre o gênero textual, história em quadrinhos. Mais uma vez, a gente vai estudar um pouquinho sobre história em quadrinhos. Nas páginas 70 e 71, tem uma história em quadrinhos para você fazer a leitura. Como o próprio nome diz, as histórias em quadrinhos são chamadas assim porque é uma história escrita através de quadrinhos. Essa história é sobre Horácio. Horácio é esse personagem aqui. Além desse personagem, a gente tem nessa historinha, nós temos o Tecodonte. Então, o Tecodonte e o Horácio são os personagens dessa historinha. Vocês vão fazer a leitura, vão observar alguns detalhes, como por exemplo, aqui está claro, você vê que nos quadrinhos está claro, então isso indica que a história aconteceu durante o dia. Se fosse à noite, viria escuro. Está claro, então indica que a historinha acontece durante o dia. Além disso, tem um ambiente que vocês precisam observar. Por exemplo, aqui qual é o ambiente onde se passa a história? É um ambiente ao ar livre, né? Um ambiente aberto, com poucas árvores. Então, esse é o ambiente da historinha. A história em quadrinhos, ela vai começar aqui, ó, tem o título aqui. E vai começar aqui a historinha e você vai seguindo os quadros. Aqui neste quadro tem uma expressão que é muito interessante, ó. Tá vendo que aqui não tem um textinho, mas tem alguns sinais de pontuação, como por exemplo, duas interrogações e uma exclamação. Quando aparece assim, essas exclamações e interrogação, ela tem um significado, como por exemplo, quando ele disse decididamente você é um criminoso, Horácio. Então, Horácio se espanta e fica surpreso pelo fato de ele dizer que ele é um criminoso. Então, ele fica também em dúvida. Então, a interrogação, ela significa dúvida. Mas tem também a exclamação, que indica o quê? Que ele ficou surpreso e espantado. E você tem que observar também as expressões do rosto de Horácio. Ó, aqui ele está feliz, né? Porque ele encontrou algo que é gostoso, né? Algo que satisfaz. Então, ó, a expressão aqui de satisfação, né? Ele fica feliz. Já aqui não, a expressão já muda. Então você vai fazer a leitura, vai observar tudo isso e depois vai responder as questões das páginas 72 e 73. Página 72, vamos para a interpretação de texto. Vocês, depois que vocês leram a história em quadrinhos, você vai enumerar os quadrinhos na ordem que ela foi lida. Então, você vai voltar aqui, ó, e colocar os números. Pode escrevendo o número. Por exemplo, esse é o quadrinho 1. Quadrinho 1, quadrinho 2, 3 e assim diante. Você depois vai descobrir quantos quadrinhos tem nessa história. Vai fazendo a sequência. Questão 1. Observando as imagens dos quadrinhos, em que lugar a história acontece, ou seja, em que lugar a história ocorre. É um lugar de floresta, é um lugar aberto ao ar livre, com pouca vegetação, com muita. Você vai dizer em que local que ocorre. Observe as imagens, tá? Na letra B, você vai dizer que tempo é, ou seja, essa história ela passa no tempo dos dinossauros, mas em que momento do dia? Durante um dia de sol, é durante a noite, é em que horário? E como é que você descobriu isso? Então, você vai escrever aqui em que momento do dia esse fato ocorre, se é um local próximo ao meio-dia, se é distante, se é à tardinha, se é pela manhã,
se é noite. Então, você vai lendo, você vai saber qual é o horário do dia e vai escrever aqui. Na questão 3, você vai escrever o nome dos dois personagens da história. Quais são os nomes deles? Você vai escrever aqui. Na questão 4, fala sobre o que a gente já estudou antes, que a gente viu que na história anterior, na fábula, por exemplo, vinha sempre um travessão antes da fala dos personagens. Na história em quadrinhos, a gente não tem isso. A gente tem as falas dentro dos balões. Então, aqui tem o balãozinho, né, de fala do Horácio. Né? A gente tem um balãozinho de fala do Tecodonte. Então, você vai pintar de amarelo o balão, os balões da fala de Horácio. E vai pintar de azul os balõezinhos que tem a fala do Tecodonte, tá? Então, você vai fazer isso aqui na página 72. Pintar de amarelo a fala de Horácio e pintar de azul a fala do Tecodonte. Vamos para a página 73. Na página 73, você vai reler esse quadrinho aqui e depois copiar neste quadro uma das palavras que Horácio usa para falar sobre a alface que ele está comendo. Então, aqui tem alface e tem a fala do Horácio. Delícia de alface, tão gostosa, fresquinha. Então, o que ele fala sobre a alface? Está aqui nos balões, então você vai escrever. Ele fala que essa alface é o quê? É ruim, é boa, é gostosa, é fresquinha. Você vai escrever aqui. Na questão 6, você vai reler esse outro quadrinho. Olha a expressão. Então, essa expressãozinha aqui, ó. Essa expressão indica o quê? Quando eu falo, ele olhou para a alface e estava comendo a alface, ó. Ele pegou a alface, olha aqui o pedacinho já, que ele já tinha comido a alface. E ele fez, o que significa essa expressão? Significa que ele está com raiva, ele está satisfeito, insatisfeito. Você vai escrever aqui. Na questão 7, você vai observar Horácio, que é esse aqui, e os sinais de pontuação. Observou a expressão de Horácio e os sinais de pontuação desses balõezinhos? Então, você vai depois pintar aqui esses quadrinhos. O que pode indicar que a fala do Tecodonte provocou em Horácio? Quais foram os sentimentos? Essa expressão aqui, ó, cheia de interrogação e de exclamação. Quando o Tecodonte disse assim, decididamente você é um criminoso, Horácio. Qual foi a reação dele, de Horácio? Observando isso aqui, a expressão do rosto foi de medo, espanto, raiva, dúvida, surpresa ou alegria. Então, tem 3 quadrinhos aí que você precisa pintar. São 3 quadrinhos aqui, 3 expressões, uma expressão, né? São 3 sinais de pontuação e para cada um deles tem também aqui um quadrinho, vamos dizer assim. Você vai pintar 3 quadrinhos desse, tá bom? Que é a expressão de Horácio, o sentimento que Horácio sentiu. Observe a carinha de Horácio também, tá bom? Por hoje é só, meus amores. Só lembrando que essa historinha de Horácio e Tecodonte é do nosso querido Maurício de Souza. Aquele que criou os personagens da Turma da Mônica. É o mesmo autor do texto, quem escreveu essa história em quadrinhos, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.